Graça e a paz. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Com a graça do Senhor, nós vamos agora abrir nossas palavras, a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí na Epístola de Barnabé. Entendi por que os irmãos estão rindo. Abra aí na Epístola de Barnabé. Não tem? Sério? Um servo do Senhor como Barnabé não tem uma epístola com o nome dele? Isso é proposital, irmãos. Essa noite nós vamos falar sobre a importância de ser servo. Já que não tem a epístola de Barnabé, abra então em Atos capítulo 11, onde fala sobre Barnabé. Atos 11, versículos 19 até versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 em diante, assim nos diz a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Pai, a sua palavra foi aberta. Peço que o Senhor nos ensine nessa noite a importância de sermos servos do Senhor, Pai. Amém. Que essa mensagem não seja minha, seja do Senhor para a sua igreja. Amém. E que gere os frutos que o Senhor quer gerar no nosso meio. Amém. Oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Nós temos vários personagens bíblicos têm textos que levam seus nomes. Por exemplo, carta de Paulo, carta de Tiago, carta de João, e Barnabé não tem. E a passagem que nós lemos fala dele. Parece até que há algum livro apócrifo do primeiro século que leva o nome dele, mas se não aprove ao Espírito Santo passar pelo queno e entrar na Bíblia, então não aprove a Deus. Portanto, na Bíblia nós temos apenas os livros que aprove a Deus que chegasse até nós, para nosso conhecimento, a palavra de Deus dirigida a nós. No entanto, este servo do Senhor foi de extrema importância, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A importância de ser servo. Nós falaremos sobre dois servos, entre tantos na Bíblia falaremos sobre dois. Um que não teve muita fama, e outro que já ficou mais afamado. Mas tanto um quanto o outro eram servos do Senhor. O contexto desta mensagem, como nós podemos ler, percebemos na passagem, após a dispersão dos discípulos devido à tribulação iniciada com a morte de Estevão, houve várias conversões nesta cidade chamada Antioquia. A notícia a respeito das bênçãos naquela igreja chegou a Jerusalém, onde estavam os apóstolos. E os apóstolos ficaram curiosos. O que está acontecendo em Antioquia? Está vindo notícias de lá. E separaram um deles para ir lá para conferir o que estava acontecendo, e então enviaram Barnabé para Antioquia. Ele chegou naquela cidade, permaneceu com eles um tempo, e acontece então todo
esses acontecimentos que nos levam a esta mensagem nessa noite. Há servos do Senhor que ganham destaque, tornam-se famosos, são elogiados, mas há servos que permanecem no anonimato. Vamos falar do primeiro servo que vamos analisar hoje, que não ganhou muita fama, não ganhou muitos elogios. Seu nome é Barnabé. Creio eu que na igreja do Senhor, se nós separarmos grupos de cristãos de 100 em 100, e nós fizermos essa pergunta: quem é Barnabé? Quantos será que dos 100 vão responder quem foi Barnabé? Será que pelo menos uns 10 de cada grupo responderia? Eu tenho certeza que em alguns grupos pode até ter mais pessoas, em outros talvez ninguém saiba responder quem foi Barnabé. Aqueles irmãos então que quase não leem a Bíblia, talvez não saberão responder, porque mesmo nas pregações não se fala muito sobre esse servo de extrema importância para o Senhor. Barnabé poderia ter se promovido naquela igreja. Ele já estava tendo ali um ministério abençoado. Olha o versículo 23. Tendo ele chegado, ou seja, após a igreja de Jerusalém, após os apóstolos enviarem ele, para eles perceber, vai lá Barnabé, vê o que está acontecendo, está chegando notícia boa, vai lá e diga para nós o que está acontecendo. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então ele já estava tendo um ministério abençoado. Ele já estava se correspondendo com os irmãos daquela cidade. Consequentemente, aqueles irmãos também estavam se correspondendo com ele. Ele estava tendo uma excelente oportunidade naquele local de se promover aos olhos dos apóstolos. Ele estava tendo uma excelente oportunidade dos apóstolos dizerem: puxa vida, enviamos Barnabé, vamos até colocá-lo como pastor daquele local. Porque ele chegou lá, os irmãos se uniram a ele, os irmãos gostaram dele, ele gostou dos irmãos. Vamos promover Barnabé. Ele poderia ter feito isso, já estava tendo um ministério abençoado naquele local. Se continuasse ensinando naquela igreja, certamente teria chamado a atenção para si dos apóstolos, pois aquela igreja foi uma igreja muito importante no primeiro século. É isso que eu gostaria que os irmãos entendessem para nós continuarmos. Se Barnabé quisesse, ele teria uma grande oportunidade de se promover naquela igreja. A oportunidade estava pronta para ele. Ele recebeu a confiança de quem? Dos apóstolos. Foram os apóstolos que o enviaram. Ele chegou numa igreja que estava crescendo, e a igreja simpatizou com ele. Ele simpatizou com a igreja. A oportunidade era fantástica, se ele quisesse se promover. Dificilmente alguém seria chamado a servir ao Senhor em um lugar que pudesse lhe causar status e não aproveitaria essa oportunidade. Dificilmente, irmãos. O que nós temos percebido hoje na igreja do Senhor é justamente isso: pessoas aproveitando oportunidades. Infelizmente, no meio cristão, em muitas igrejas, há até muitos cabides de empregos. Muitas pessoas aproveitam oportunidades dadas pelos homens. Nem sempre a pessoa tem do Senhor a direção para estar onde está, mas aproveita uma oportunidade e se promove a si mesmo. Barnabé poderia ter feito isso, poderia ter aproveitado uma oportunidade, mas nós vamos perceber claramente no decorrer dessa mensagem qual foi a atitude que ele teve, e essa atitude dele me chamou muito a atenção. Barnabé foi diferente. Desde o início do ministério do então convertido Saulo de Tarso, Barnabé foi seu conselheiro. Desde que o então Saulo, depois Paulo, se converteu, logo no começo, quando Saulo ainda estava debaixo do olhar atento dos apóstolos, afinal, ele era um perseguidor dos cristãos, um homem influente, usando a sua influência para perseguir, para matar, consentiu na morte de Estevão,
E esta igreja de Antioquia, ela surgiu como consequência da dispersão que aconteceu devido à perseguição que causou a morte de Estevão. Então os apóstolos, eles estavam, será que Saulo realmente veio a nós para ser um servo do Senhor? Ou ele veio para saber onde é que está Pedro, para saber onde é que estão todos, para saber exatamente quais são os nossos objetivos e facilitar então o seu plano de nos matar? Saulo estava debaixo desse olhar, os apóstolos estavam com medo. Ananias, que foi o primeiro, quem teve que falar para ele: não, o Senhor falou para mim, ele vai ser um vaso. E Barnabé, desde o início, foi o conselheiro de Saulo, desde o começo. Barnabé viu o potencial em Saulo, viu que poderia ser muito útil ao Senhor. Barnabé foi o primeiro a enxergar isso. E nós vamos falar um pouco sobre Saulo, depois Paulo, o quanto realmente ele foi útil ao Senhor. Se eu perguntar para os irmãos qual a importância de Paulo, é fácil, metade do Novo Testamento é escrito por ele. Então hoje nós, por consequência, sabemos a importância de Paulo para a igreja, mas Barnabé percebeu isso. Por ser um servo do Senhor e por estar com o olhar bem atento, ele percebeu o quanto Saulo poderia ser uma bênção para o Senhor. O servo, ele tem essa capacidade de perceber o que Deus quer para a sua igreja. Quando somos servos do Senhor, verdadeiros servos, o Senhor usa a nossa vida, usa a nossa vida para abençoar pessoas. Amém. Nesse momento ele percebeu que Saulo deveria vir para Antioquia e iniciar o que seria um ministério de muito sucesso. Olha o versículo 25, vejam bem o contexto. Barnabé está em Antioquia, está se dando bem com os irmãos estão se dando bem com ele. Como diz, a coisa está boa em Antioquia, está tudo ótimo. O que ele faz? Partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem? Sabe o que foi que Barnabé fez? Essa é a hora. Vou lá buscar Saulo, vou trazer Saulo aqui. Eu tenho certeza que daqui, tudo isso que Deus falou ao meu coração vai começar nesse lugar. Amém. Vou trazer Saulo para cá, vou promover esse meu irmão. Irmãos, aquilo que ele poderia ter para ele, o que foi que ele fez? Ele foi servo do Senhor, foi buscar alguém a quem Deus disse: é esse, e foi trazer para o local onde ele estava. E o ministério de Saulo começa justamente, todo o sucesso em Antioquia. Percebem? O que é ser um servo do Senhor? O servo, primeiro, ele tem os interesses do reino no coração, depois os próprios interesses. Aleluia. O servo não se promove a si mesmo. O servo serve a Deus e fala: Senhor, qual é a sua vontade? Amém. Barnabé entendeu isso. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender nessa noite. E no que foi que deu essa submissão dele? Promover a Paulo. Metade do Novo Testamento é escrito por quem? Quase metade. Foi Paulo quem escreveu. Se nós pegarmos o livro, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, quem é que tem influência direta nos escritos? Paulo. Há quem diga até que Atos dos Apóstolos tem todo o dedo de Paulo. Ou seja, mesmo aqueles livros do Novo Testamento que ele não escreveu, ele está participando. Autores como Pedro citam quem? Paulo. Então Paulo, ele está envolvido em todo o Novo Testamento, irmãos. Se tornou um missionário que visitou o mundo conhecido da época. Há quem acredite que ele tenha conseguido chegar à Espanha. E a Espanha eram os confins da terra na época. Jesus disse: ide pregar o Evangelho até os confins da terra. Paulo foi um missionário que em 3 viagens missionárias mapeou o mundo da época e conseguiu levar o Evangelho. Preso em Roma, foi solto, e acreditam os teólogos que ele tenha conseguido chegar à Espanha após a sua soltura. Barnabé enxergou tudo isso antes de acontecer. O servo de Deus deixou Deus falar ao coração dele.
e ele diminuiu a sua importância para apostar naquilo que Deus falou no coração dele acerca de uma pessoa. Isso realmente é digno de nota, porque hoje a igreja do Senhor muitas vezes faz o contrário. Muitas pessoas no ministério se exaltam a si e esquecem de olhar o que é que Deus quer, a quem é que Deus quer levantar. Nós temos uma lição importante acerca desse comportamento de Barnabé. O que teria acontecido se Saulo não tivesse tido o apoio que teve de Barnabé? Vamos fazer essa pergunta. Se Saulo não tivesse tido este apoio, teria ele tido o mesmo ministério, irmãos? Nós temos que nos perguntar, nós temos que pensar. Se ele não tivesse tido esse apoio, se Barnabé não tivesse sido obediente à voz de Deus, será que realmente Paulo teria tido o mesmo ministério que teve? Deus levantaria outro para poder fazer aquilo que fez através de Barnabé? Nós temos que nos perguntar, teria Paulo tido o mesmo sucesso se Barnabé não fosse esse servo que foi? Teria sido Saulo um homem tão influente na igreja, julgando que não se tornasse o apóstolo que se tornou? Teria Barnabé outra importância tão grande que não seja a ajuda para a ascensão de um grande apóstolo? São os dois lados. Primeiro, o lado daquele que é grande, observando assim, colocando essa palavra para descrever Paulo, uma pessoa que escreveu, uma pessoa que teve tanta importância na igreja, tanta importância na doutrina da igreja. Agora, Barnabé, um servo auxiliador, um servo que auxilia, que aconselha, que ajuda, ele teria tido outra importância tão grande, eu estaria falando dele hoje, se ele não tivesse aceitado de Deus ser simplesmente um servo? Ele teria tido uma outra importância maior? É isso que muitas vezes nós não entendemos. Às vezes nós pensamos que determinado cargo serve para nós, determinada função serve para nós, mas outras que nós não julgamos assim muito importantes, essas não nos servem. E às vezes nós esquecemos de algo muito básico. Aquilo que Deus quer para nós é onde nós faremos diferença. Amém. Sabe onde é que nós vamos fazer diferença na igreja do Senhor? Sabe onde é que nós vamos fortalecer o reino do Senhor? É quando nós fizermos exatamente aquilo para o qual Deus nos chamou. Amém. Aleluia. Se Deus chamou alguém, vou colocar de uma forma bem clara, para lavar o banheiro. Às vezes a pessoa pode pensar, mas lavar o banheiro? Ah, não. Mas é lavando o banheiro que essa pessoa seria a bênção. Se Deus chamou outra pessoa para varrer o chão, ah, mas varrer o chão, isso aí é serviço doméstico. É assim que essa pessoa seria a bênção. Sabe por quê? Porque se é uma serva do Senhor, tem intimidade com o Senhor e faz aquilo que Deus chamou para fazer. Aleluia. Quando ela estiver varrendo o chão, vai chegar alguém que vai se sentar para orar na igreja. E ela vai poder chegar lá e falar: Deus seja contigo. Ela terá uma oportunidade de ministrar ao coração daquela pessoa com palavras que veio de Deus. E ela será a pessoa mais usada por Deus naquele momento. Se varrer o chão da igreja não servisse para ela, se ela quisesse apenas, por exemplo, o louvor, ela não estaria naquele local quando aquela pessoa precisaria da ajuda dela. Isso é ser servo, irmão. Ser servo é estar disposto para aquilo que Deus queira, para aquilo que Deus chamou. Deus não vai chamar todas as pessoas na igreja para fazer a mesma coisa. Deus não vai chamar todos para louvar, não vai chamar todos para pregar, não vai chamar todos para ter um ministério, para ser líder do ministério, mas Deus vai chamar cada um e dirá a cada um. A questão é: eu quero ser servo do Senhor, eu topo fazer aquilo que Deus escolheu para que eu faça? Ou somente para mim servem os ministérios de grande destaque, aqueles em que eu seja visto e seja comentado? Barnabé não era comentado. Barnabé, muita gente nem sabia o que ele fazia. Quando ele estava lá
aconselhando Saulo, quando ele estava lá conversando com Saulo, dando orientações para Saulo, ajudando Saulo naquele momento de transição, o homem que era um rabino e agora está se tornando um apóstolo, mas houve uma transição tão grande que ele precisou ficar 3 anos no deserto, para poder se retirar, para ouvir a voz do Senhor. Nesse momento, aquilo que Barnabé falava para ele, as palavras que Barnabé falava ao coração dele, ninguém tinha conhecimento. Ninguém via Barnabé servir ao Senhor enquanto ele orientava Saulo. Mas para Saulo se tornar o apóstolo Paulo, ele não teria tido tanto sucesso sem a ajuda pequenina de um pequeno servo. Amém. Pequeno, mas fundamental. Isto é ser servo. Olha a importância de ser um servo. A que limitou Barnabé sua importância? Barnabé atribuía a importância dele aqui. Não foi a ser um servo do Senhor, útil para ajudar outros a crescerem? Hoje nós temos poucas pessoas dispostas a ajudar outros a crescerem. Nós temos muitas pessoas que querem todos trabalhando em seu favor, mas nós temos poucos, muitos poucos, que querem ser suporte na vida de outros para que outros cresçam. Barnabé nos ensina essa lição. Temos tido o comportamento de Barnabé na igreja do Senhor Jesus? Temos ajudado outros a crescerem? Temos investido na vida de nossos irmãos? Temos orado por eles? Temos formado outros líderes para o Senhor? Ou temos tentado colocar debaixo dos nossos pés aqueles que já cresceram? Que bom que isso não acontece no nosso meio, né? Imagina que isso vai acontecer no nosso meio. Pessoas que já cresceram, imagina que vai ter cristão que vai derrubar ela e que vai pisar e vai levantar o tapete e vai jogar embaixo. Não, isso não acontece no nosso meio. Quem dera não acontecesse, né? Mas infelizmente, aquilo que acontece no mundo, infelizmente acontece muitas vezes dentro da igreja também. No mundo tem muita competição, no mundo tem muita inveja, no mundo tem muita ganância, e infelizmente tem na igreja também. Nós temos visto que nas empresas, nas grandes empresas, muitas pessoas fazem do seu semelhante uma escada para subir. Infelizmente nós vemos muitas vezes isso na igreja também. Deveria ser diferente, irmãos. Deveria ser diferente. A igreja deveria ser um organismo formado por pessoas lavadas, remidas pelo sangue do Senhor Jesus, e que, portanto, dão importância ao próximo, que, portanto, dão a vida pelo próximo. Mas muitas vezes acontece na igreja a mesma coisa que acontece no mundo e que jamais poderia acontecer no nosso meio. Quantas igrejas se dividem? Quantas igrejas o pastor sai, já forma uma do lado? Por que do lado? Que é para ficar mais fácil tirar os membros da igreja e levar para lá. Por quê? Porque ele queria ser grande onde ele estava. Não deu espaço para ele, ninguém deu espaço. Ele queria pisar, mas queriam pisar nele também. Aí ele falou, aqui não dá para mim. Então a forma mais fácil, foi lá e montou uma igreja do lado. Nós temos visto isso aos montes. Isso, infelizmente, cada dia mais acontece e denigre o nome ou a imagem da igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes nós já não somos conhecidos mais pelo amor que deveria ser a nossa característica, porque nós temos muitas vezes, quando digo nós, a igreja do Senhor Jesus, nos tornado semelhantes às pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus e que, portanto, valorizam a si próprias. O Deus desse século é o Deus da valorização do ego, da valorização da imagem, da valorização do interesse pessoal. Se isso acontecer conosco, ou se isso estiver acontecendo conosco, está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Nós temos que ser como Barnabé. Quando está tudo bom, quando está tudo bênção, eu vou lá buscar meu irmão, vou trazer meu irmão aqui, porque Deus falou ao meu coração, ele será uma bênção, e eu vou ajudar ele a chegar lá onde Deus quer. Pergunto, se hoje Deus
nos mostrasse alguém que chegou despreparado, que chegou sem muita informação, mas que nós percebemos que tem um grande potencial, nós faríamos o que Barnabé fez? Nós investiríamos todo o nosso conhecimento, nós investiríamos todo o nosso tempo e toda a nossa disposição para ver esse servo do Senhor crescer e chegar onde o Senhor o quer? Faríamos isso? Precisamos meditar, porque nem sempre a atitude dos cristãos é essa. Tem cristão que acha que não pode fazer muita coisa. Não tem? Tem gente que acha que não pode fazer muita coisa. Está enganado. Barnabé não é muito conhecido dos cristãos de hoje. Talvez não fosse muito conhecido dos cristãos naquele tempo também. Talvez Barnabé não pregasse bem. Talvez Barnabé não orasse. Quando orasse, não parecia que a oração era muito boa. Não sei. Não temos muitos detalhes acerca dele. Talvez Barnabé não fosse um homem assim, que causasse muita impressão como líder. Talvez ele pudesse pensar, eu não sirvo para nada. Mas ele sabia, tinha plena certeza, isso não sabia, fazia sem saber, que ser suporte para o outro era uma grande coisa no reino de Deus. E depois Paulo fala mais tarde, suportai-vos uns aos outros, nesse sentido de ser suporte. Quando Paulo falou isso, certamente se lembrou de quem? De Barnabé, que foi um grande suporte para a vida dele. Mas era um servo do Senhor, tinha intimidade com o Senhor. Isso foi fundamental na vida de quem é muito conhecido dos cristãos de hoje e era muito conhecido na igreja daquela época, Paulo. Se Barnabé achava que não podia muita coisa, Paulo falou para ele, rapaz, você podia tanto e você não sabia. Faça essa cena. Imagine se Barnabé achasse que ele não podia muita coisa. Depois Paulo se torna o apóstolo que se tornou, chegando para ele, batendo no ombro e fala, rapaz, como você é grande. Onde você tirou tanta força? De onde você tirou tanto conhecimento? Ser servos do Senhor é isso, irmãos. Amém. Nós não precisamos, para ser servo do Senhor não precisa fazer faculdade. Você faz faculdade por questões seculares. Se você quer chegar a algum lugar e precisa do estudo, você vai e estuda, mas para ser servo do Senhor, não. Amém. Para ser servo do Senhor não precisa fazer mestrado. Para ser servo do Senhor não precisa fazer doutorado. Para ser servo do Senhor precisa aprender a dobrar os joelhos. Aleluia. Ter intimidade com o Pai e ler a palavra. Amém. Amém. Para ser servo do Senhor precisa estar disposto a levar a cruz todo dia. Para ser servo do Senhor você precisa estar disposto a ser fiel até o fim. Porque daí vai chegar a luta para você. Aí vai chegar a dificuldade. E você vai crer naquele que criou os céus e a terra. E você vai declarar para Deus, Senhor, pode estar difícil quanto for para mim, mas eu não te largo nunca. Amém. Eu não te deixo nunca. E conforme você ver Deus agir na sua vida, e conforme você ver Deus vencer as coisas que você considera impossíveis, aí vão chegando outros que passou por tudo aquilo que você passou. Vai chegar um irmãozinho que está passando por uma luta financeira que você passou. Vai chegar um irmão que está passando por uma luta na saúde que você também passou. Vai chegar uma outra pessoa que está passando por uma luta na família que você também passou, e você vai falar para ele, eu passei por tudo isso. Eu criei naquele que pode todas as coisas, até quando parece tudo impossível. E eu creio que o que ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida também. Meus irmãos, nessa hora o estudo já não quer dizer nada. Nessa hora o preparo não quer dizer nada. O diploma você guarda na gaveta, porque nessa hora o que importa é a sua experiência que você tem com Cristo. Porque aquele que resolveu os impossíveis na sua vida, você tem algo importante para dar para o outro. Isso é ser servo. Ser servo é ter intimidade. Amém. Ser servo é andar com o Senhor. Amém. Conforme via Saulo crescer, se tornar mais amado pela igreja, se tornar importante para o rebanho, fortalecer aquilo que já era uma certeza, seria um grande líder, Barnabé ficava feliz. Como Barnabé ficava feliz em ver Saulo crescer? Ele sabia que tinha um papel importante nesse caso, ser o servo de Deus. Muitos cristãos, infelizmente, não sabem o que é isso. Muitos cristãos não sabem ser felizes por ver outro crescer, porque nunca se interessou em ajudar o seu próximo. Infelizmente, temos pessoas que não se preocupam com outras pessoas, só se preocupam consigo mesmo.
mas eu fico admirado com a alegria que Barnabé tinha em servir a Paulo. Amém. Primeiro teve alegria em ajudá-lo a crescer, e quando ele já era o apóstolo conhecido, aí então ele servia Paulo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Amém. Isso é desejável para a igreja do Senhor. Quando nós aprendermos a ser assim, o Senhor vai ter a igreja dele mais conhecida no nosso meio. Amém. Barnabé foi o tipo de servo de Deus que ficou no anonimato. Teve imensa importância para Deus, como nós já vimos, mas seu nome não foi engrandecido. Você conseguiu abrir aí na epístola de Barnabé no começo? Não conseguiu. Deus não deu nem uma epístola com o nome dele na palavra. Pouco conhecido dos irmãos, mas isso não quer dizer nada. Tem pessoas que realmente têm, colocaram o nome no livro da Bíblia, mas isso não quer dizer nada. O servo de Deus não é maior por causa da quantidade de livros que ele escreveu, ou por causa da quantidade de obra que ele realizou, mas sim por ter sido fiel e fiel até o fim. Amém. Aleluia. Fiel àquilo que Deus confiou a ele. Poucos sabem quem ele é e a importância que teve, mas ele não se preocupou com isso. Hoje em dia, ainda há servos do Senhor assim. Eles servem na igreja, são bênçãos para Deus e para os irmãos, mas não se preocupam em receber elogios e não fazem questão de receber recompensas humanas. Ainda há servos assim, irmãos. Amém. Meu ex-pastor, como pastor de uma igreja grande, teve o privilégio de ter vários membros que são influentes na política da cidade. E um deles, sem conhecimento do pastor, conseguiu convencer um vereador da cidade a dar a ele um título de cidadão honorário. E esse vereador então conseguiu aprovar um projeto na lei e dar um certificado de cidadão honorário para o pastor. Quando o pastor foi convidado a ir buscar o certificado, ele falou: não quero isso não. Mas pastor, poucas pessoas recebem isso. Como é que o senhor não quer um título de cidadão honorário? Sabe por que eu não quero? Se eu pegar esse certificado, eu vou ficar muito orgulhoso com ele. Aí eu vou colocar isso na parede da sala da minha casa, para todo mundo ver. E isso vai atrapalhar o meu crescimento com Deus. Então, por favor, fala para ele: não dê isso para mim não, porque ao invés de ser bom para mim, vai ser ruim. Irmãos, nós ainda temos servos que não se preocupam em receber recompensas humanas. Nós ainda temos servos que não estão atrás de elogios. Nós ainda temos servos, e eu tenho a alegria de ter conhecido estou dando esse testemunho dele, que quer servir ao Senhor. Amém. Amém. Que quer ver a igreja do Senhor abençoada, que quer ver a igreja do Senhor crescer, que quer ver o nome de Deus ser glorificado. Isso para nós é muito importante nós analisarmos. Vamos falar de outro servo do Senhor. Nós falamos de Barnabé, um servo que não teve muita fama. Só antes de nós passarmos para o segundo passo, não vamos nos esquecer, veja ali Atos capítulo 12. Não, 13. Olha só, Atos 13, a partir do versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Essa é a primeira viagem missionária. Aquele servo serviu a Saulo, Barnabé serviu. Quando Deus chamou a Saulo para a primeira viagem missionária, quem foi que o Espírito Santo separou para ir junto com Saulo? Barnabé. O Espírito Santo honrou Barnabé e falou: é você quem vai. E Barnabé foi para a viagem missionária e continua servindo a Paulo. Paulo continua sendo servido por o seu grande amigo, alguém que soube o que é ser servo do Senhor. Então, falando de recompensa, não precisa se preocupar. Mas se eu servir a Deus, eu não vou ter recompensa nenhuma? Vai. Do próprio Deus. Amém. Do próprio Senhor vem a nossa recompensa, vem a recompensa do servo. Quando você menos esperar, irmãos, o que você faz para Deus, Deus devolve para você.
Aleluia. Deus cuida daqueles que cuidam da obra dele na terra. Amém. Pode ter certeza disso. Vamos falar agora de outro servo. Esse ficou famoso. Esse já não ficou tão no anonimato como Barnabé ficou. Eu estou falando de João Marcos. Quem é João Marcos? O autor do que nós consideramos o segundo evangelho, o evangelho de Marcos, mas que, segundo os teólogos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus não deve ter sido o primeiro evangelho a ser escrito. Olha Atos capítulo 13, versículo 13, um pouquinho para frente de onde você está. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Este João é João Marcos. Mais para frente, ele claramente é identificado como João Marcos. Nas viagens, eu vou resumir devido ao tempo. Nas viagens missionárias, na primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé, como nós vimos, foi separado pelo Espírito Santo para estar junto com Paulo. Foram viajar. Marcos, ou João Marcos, estava ali servindo como Barnabé estava. Ou seja, Paulo agora já é servido por duas pessoas, Barnabé e João Marcos. Por isso que o evangelho de Marcos tem muita influência de Paulo, porque ele era muito próximo de Paulo, se bem que quem mais influenciou João Marcos foi Pedro. Na primeira viagem missionária, aconteceu um episódio na vida de João Marcos, uma falha dele. Ele abandonou a viagem missionária. E por ter abandonado a viagem missionária, houve uma confusão justamente entre quem? Entre Barnabé e Paulo na segunda viagem missionária. Porque terminada a viagem, Paulo queria de novo. Só que aí Paulo estava ressentido, esse é o termo, com João Marcos, porque achou que João Marcos não tinha tido responsabilidade na primeira viagem e disse a Barnabé: não vai, Barnabé não vai conosco. E devido a isso, Paulo acaba indo com Silas e Barnabé vai com João Marcos, e a segunda viagem missionária, então, ela transcorre por caminhos diferentes. Mais uma vez aparece a importância de Barnabé, porque ele viaja com o sobrinho e com certeza muitas admoestações ele fez ao sobrinho pelo caminho. Olha, você tem que ter mais zelo na obra do Senhor, você tem que ter responsabilidade, você não poderia ter feito o que você fez. E certamente João Marcos veio a se arrepender de ter abandonado a viagem como abandonou, devido a talvez inexperiência ou dificuldades próprias daquela viagem. Seja como for, irmãos, ele e Paulo se reconciliam no final da vida. Em Timóteo, Paulo registra: traga-me João Marcos, muito útil ele me é para o ministério. Foi resolvido aquele problema, e esse homem, esse servo que servia a Paulo, que servia a Barnabé, que servia a todos quantos estavam ali, é escolhido por Deus para ser o autor de um dos evangelhos. Marcos e Lucas são dois evangelistas que nós temos que não são apóstolos. Mateus e João sim, mas Marcos e Lucas não. E Marcos é esse João Marcos que nós estamos vendo nessa passagem. Um servo do Senhor que servia na viagem missionária com o que pudesse. Talvez estivesse no início, colhendo informações, não conheceu a Jesus, não deve ter conhecido a Jesus, mas estava servindo, viajando, útil naquela viagem missionária. Um servo. E de servo, Deus o colocou para ser um dos autores dos evangelhos. Percebe? Tem servo que Deus levanta e dá até fama. Tem outros servos que Deus deixa no anonimato. A questão não está na fama, a questão não está no status, mas sim em sermos servos. Aleluia. O que é importante para a igreja entender? Nós precisamos ser servos. Amém. Deus precisa de servos. Deus precisa de pessoas que o queiram servir. E o servo, grava isso, o servo não é uma pessoa perfeita. Às vezes tem servo que falha, tem servo que erra, e aí o diabo vem e começa a falar no ouvido. Está vendo? Não é tudo isso que você pensou. Você não está preparado, você não está pronto, não é a hora, e o diabo tenta de tudo para tirá-lo do caminho.
Nós temos um exemplo bíblico dentro dessa mensagem, que o servo às vezes falha, como aconteceu com João Marcos. Cresceu com o Senhor, jovem nas viagens missionárias, experiente, mas em um determinado momento da vida aconteceu com ele aquilo que acontece com cada um de nós: uma angústia, uma aflição, uma falha, abandonou a viagem missionária. Causou até uma confusão entre Barnabé e Paulo, quem tem elogiado tantos dois aqui. Causou uma confusão. Devido ao erro dele, esses dois se dividiram numa viagem. Mas aquele servo continuou confiando no Senhor. Ouviu a voz do seu tio Barnabé, que o aconselhou, que o disse: não desista, não desanime, Deus te perdoa, continue. E ele então ouve os conselhos que são dados, busca Deus em oração, e Deus o levanta. Amém. Ao ponto de se tornar um dos evangelistas. Deus faz grande o servo que nunca desiste a Deus. Glória a Deus. No caso dele, Deus fez dele alguém famoso. O que nós temos que ser é servo, irmão, sem levar em conta o que Deus vai fazer conosco. Se seremos servos que vamos permanecer no anonimato, que o nosso nome mal vai ser conhecido na nossa cidade, muito menos no nosso estado. Se nós nunca vamos ser conhecidos no Brasil, isso não importa. Ou se nós, de repente, aqui Deus quer levantar alguns e tornar famoso, isso não está em questão. Nós precisamos ser servos. Todos os servos de Deus, a quem Deus deu fama, a quem Deus deu status, todos eles serviam aos demais. E se falhamos, e se erramos, qual é a nossa atitude? Pedir perdão e continuar, porque o nosso Deus não é um Deus que olha para as nossas falhas e fala: você falhou, eu não te quero como servo mais. Você não faz ideia, nós não fazemos ideia do quanto Deus ama os servos dele. Amém. Deus não abre mão de um servo que, quando erra, se arrepende. E Deus quer sempre nos dar novas oportunidades. Amém. Que nós nessa noite possamos ter aprendido a importância de ser servos. Amém. A nossa casa precisa de servos do Senhor. A nossa escola precisa de servos do Senhor. O nosso trabalho, a nossa igreja. Deus precisa de servos. Amém. Deus precisa de pessoas que pensem um pouco menos em si próprias. Deus precisa de pessoas que pensem um pouco menos nos seus interesses e pensem um pouco mais no reino dele. Tem muita gente para ser alcançada pelo Senhor. Tem muita gente que vai ser bênção na igreja, precisa de um servo para discipular. Amém. Que sejamos servos de Deus. Que possamos, irmãos, é o apelo que eu faço à igreja, colocar os joelhos no chão e falar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Amém. Qual é o ministério que vem do Senhor para a minha vida? O que é que o Senhor quer para mim? Onde o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Eis-me aqui, Senhor. Amém. Usa a minha vida. Glória E a Deus. aquilo que o Senhor quiser, eu estou disposto a fazer. Senhor, eu não sei fazer, mas eu estou disposto. Me ensina e eu farei. Amém. Amém. Nós vamos orar agora, mas antes de nós encerrarmos, nós teremos uma apresentação. Tá pronto aí? Chama lá o povo. Tá bom. Não tem uma apresentação, já está chegando aí algumas pessoas que vão apresentar. Que possamos ser servos, irmãos, servos do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor. Amém, Jesus. O Senhor nos falou na sua palavra nessa noite que o Senhor quer mais servos na sua casa, Pai. Glória a Deus. Meu Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor me ensine a ser um servo que tenha o firme propósito de te servir. Que nós aprendamos, Senhor, a não mais olhar somente para os nossos interesses, porque nós vivemos nesse mundo, Pai. Amém. Nós vivemos nesse mundo e aqui nós temos necessidades. Nós temos interesses, nós temos coisas que nós queremos conquistar. Mas muitas vezes nós esquecemos, Senhor, que quando nós terminarmos a nossa vida aqui, passou tudo, menos a eternidade. Amém. E a eternidade não tem fim. Aleluia, Jesus. Meu Deus, que o Senhor nos ensine a valorizar mais o reino do Senhor nesse mundo. Amém.
Que o Senhor nos ensine a valorizar mais o que o Senhor quer. Abra, Senhor, os nossos olhos para nós contemplarmos a Sua vontade. Amém, Jesus. Senhor, abra os nossos olhos para nós percebermos o que o Senhor quer fazer na nossa casa, Glória a Deus. no nosso meio, na nossa igreja, Senhor. Amém. Dá um coração de servo, Pai, para a Sua igreja. Amém. Menos nós, mais o Senhor. Amém. Como João Batista, quando viu o Senhor Jesus começar o ministério, ali ele pode dizer: importa que eu diminua, para que ele cresça. Que o nosso sentimento seja um sentimento como o de João Batista, Senhor. Aleluia. Mais do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus cresça na nossa vida. Que o Senhor Jesus cresça na vida dos nossos irmãos. Amém. Menos de nós, mais do Senhor Jesus. Amém. Nós pedimos isso, Glória a Senhor. Deus. Dá-nos um coração de servos, Amém. porque a sua igreja precisa aprender a ser serva, para então glorificar ao nome do Senhor que está nos céus. Amém. Nós pedimos isso e confiamos que o Senhor vai nos responder, nos capacitando e nos abençoando, em nome do Senhor Jesus.